Este programa contém cenas que podem ser traumáticas para alguns espectadores. O rio Amazonas é conhecido por sua perversa coleção de feras assassinas. Mas uma família de peixes que habita este rio poderia estar contida em um manual para assassinos seriais. Seus métodos são sanguinários e variados. Dá para ver daqui a forma como ele está perfurando e entrando no peixe. Membros da família dos bagres supostamente já engoliram pessoas inteiras. Eles as devoraram vivas por dentro e de maneira horripilante. Até penetraram os cantos mais íntimos de uma pessoa. Eu sou Jeremy Wade. Peguei! Biólogo e pescador radical. Estou à caça de um desses bagres assassinos para determinar se essa família de peixes inclui os piores monstros do rio Amazonas. Imagine isso em algum orifício do seu corpo. Monstros do rio. Carnívoros do Amazonas. No coração da Amazônia brasileira, um caminhão segue solenemente até a delegacia local. Ele leva uma carga macabra. O cadáver de um homem. Mas as circunstâncias de sua morte foram bizarras ao extremo. Temendo acusações de homicídio, os pescadores levaram o cadáver até a delegacia no mesmo estado em que o encontraram. Suas pernas estavam saindo da boca de um bagre gigante. Essa lenda selvagem que emerge da Amazônia pode ser verdadeira? Ou será apenas uma história de pescador inventada, tão falsa quanto esta montagem fotográfica do que poderia ter acontecido? Já enfrentei as maiores e mais temidas criaturas fluviais do mundo todo. E descobri que não é preciso nadar no mar para dar de cara com um devorador de gente. Os rios abrigam a mesma quantidade de monstros. Pergunte qual é o peixe mais temido do Amazonas. E sem dúvida, as pessoas vão dizer que é a piranha, a enguia elétrica ou até mesmo a arraia. Mas eu vim ao Brasil para descobrir se o bagre realmente é o pior de todos. Um verdadeiro mafioso com uma família de assassinos à solta. Encontrei Sr. Valmir, uma das testemunhas desse bizarro assassinato, e vou ouvir sua versão. Lanceava onde ele tinha caído na água, mas ninguém pegava. Basicamente, houve um certo frenesi durante uma pescaria. Uma das redes ficou presa numa pedra. E nessa situação, a única coisa a fazer, se você não quer rasgar a rede, é mergulhar e soltá-la da pedra. Então, um pescador mergulhou para fazer isso. Entretanto, esse pescador não voltou mais. Uma média de 4 horas. 4 horas? 4 horas pela boiar com ele. A rede subiu sem peixe nenhum e sem pescador. Só encontraram alguma coisa 4 horas depois, quando, de repente, um peixe enorme apareceu na superfície. Ele estava se debatendo porque tinha se engasgado com alguma coisa. Metade do corpo daquele pescador estava dentro da boca do peixe e suas pernas estavam penduradas para fora. Então, o que aconteceu foi que todos os pescadores tentaram pegar o peixe com a rede. Como o peixe estava cansado, foi bem fácil. Usaram apenas uma rede. Bateram no peixe até morrer. Deixaram o corpo do pescador dentro do peixe e foram para Manaus o mais rápido possível. Queriam levá-lo até a delegacia para garantir que ninguém suspeitasse de um caso de homicídio nem nada parecido. O assassino foi identificado como uma piraíba, a maior espécie de bagre encontrada aqui na Amazônia. Esse peixe podia ter uns 230 quilos. Estamos falando de um peixe realmente muito grande. Era um peixe desse tamanho. Ele tinha uma boca de... 40 centímetros. Aham. É, 40 centímetros. A boca tinha uns 40 centímetros de comprimento, mas ele diz que quando aberta era bem maior. Talvez uns 75 centímetros. Era um peixe realmente monstruoso que trouxe um fim trágico para esse pescador. Não acha corpo, não acha osso, não acha nada. Então é o peixe. Como ele disse, sempre tem gente sumindo e o rastro delas nunca é encontrado. Não encontraram o corpo, nem os ossos, não encontraram nada.
Mesmo depois de ouvir essa história horrível de uma testemunha, de alguém que estava lá, que viu esse peixe monstruoso com os pés do pescador saindo pela boca, eu ainda acho muito difícil de acreditar que existem peixes aqui capazes de fazer isso. O que eu quero fazer é ver com os meus próprios olhos o tamanho desse peixe nesses rios da Amazônia. Acho que a primeira coisa a fazer é voltar aonde essa história começou e tentar ver pessoalmente a cena do crime. O Sr. Valmir disse que viu uma piraíba de 230 quilos, o que parece exagero. Mas existem fotos de peixes realmente grandes. 3 espécies de bagres gigantes são encontradas aqui na Amazônia: o jaú, a pirarara e a piraíba. Este peixe aqui tinha 2,40 metros de comprimento e cerca de 160 quilos. Mas talvez, como o Sr. Valmir sugere, existam monstros ainda maiores por aí. E se eu seguir as pistas dele, talvez também consiga fisgar um devorador de gente. Depois de viajar durante 12 horas, chego ao meu destino. Uma junção de rio em um afluente do Amazonas. Pelo que eu estou vendo, esta aqui é a cena do crime. O interessante é que o encontro das águas é muito óbvio. Dá para ver claramente porque os 2 rios que se encontram aqui são de cores diferentes. Um tem as águas lamacentas, o outro tem a água preta. Segundo os moradores locais, os bagres grandes ficam à espreita em junções de rio como esta para atacar peixes menores que nadam rio abaixo. Como eu estou atrás de um peixe monstruoso, vou usar também uma tática monstruosa. Eu tenho um anzol de aço gigante na ponta de um arame e eu tenho uns 300 metros de linha bem forte. Vamos lá! Esta vara geralmente é vista em barcos em mar aberto. É do tipo que se usa para pegar um marlin ou um atum, esse tipo de peixe, mas vou usar na água doce. As pessoas acham que peixes predatórios só vivem no mar, mas estou a cerca de 1.600 quilômetros do oceano, de Tocaia, na cena do crime, para pegar um devorador de gente. Tem alguma coisa aí embaixo. Ele agarrou a isca, dobrou a vara e soltou. Tem peixe mordendo, tá mordendo. Tá puxando a linha. Puxou a linha. Parece que é bem grande. Eu tenho que ser rápido e violento, mas o peixe não quer nem saber. Ele vai descer. O peixe está subindo, está subindo. Olha ele ali. É um jaú de bom tamanho. Não é a piraíba que eu queria. Mas o jaú é um bagre. E alguns pescadores dizem que ele pode ser tão perigoso quanto a maior das piraíbas. Ainda não acabou. Ele não gostou de ver o barco. Ele tem a reputação de puxar a linha tão forte que algumas pessoas dizem que já chegou a arrastar pescadores para as profundezas. Deve ter uns 35, 40 quilos. É um peixe de bom tamanho. Acho que fisguei e vou conseguir levá-lo para a terra. Depois de 20 minutos de luta, eu ganhei. Oh, minha nossa, agora eu senti a força desse bicho. Eu não ia querer que ele mordesse meu tornozelo. E nem ia querer entrar de cabeça na boca de um bicho desses. Aqui está. Parece um peixe bem sinistro, com essa cor escura. Ele é assim... Ele é assim porque ele vive nas áreas sem luz, em locais fundos, cheios de pedras, onde ele se mistura com a paisagem. Olhando daqui, eu vejo o formato dele, com essa boca bem grande, a cabeça enorme, o diafragma musculoso, que conduz a este pesado, sólido e potente rabo que o propulsiona. Vendo esses bigodes compridos que eles usam para sondar as redondezas, fica óbvio que se trata de um bagre. Este é um
Este é um peixe adaptado às águas turbulentas. É um peixe muito forte. Se um desses agarrar você... Você não poderia fazer muita coisa. Hora de soltar o bicho. A cena do crime pode não ter me presenteado com a piraíba devoradora de gente que eu queria, mas esse Jaú impressionante mostra que há alguns bagres grandes nessas águas. Já está esperando para ir embora, vejam só, quer ir embora. Isso é bom. Isso é bom. Lá vai ele. Que belo peixe. Estou numa missão para fisgar o maior bagre do Amazonas, a piraíba. Pois quero provar que essa história de eles engolirem pescadores é mais do que história de pescador. E depois de pegar um jaú grande numa junção de rio, acho que sei onde poderei pegar um monstro. É aqui que as águas se encontram. Esta é a água preta do Rio Negro que desce e se mistura com a água branca e lamacenta do Rio Solimões. E juntos eles formam o poderoso Amazonas. Esta deve ser a maior junção de rio do mundo. E todo mundo diz que os bagres adoram junções de rio. Então este lugar deve ser perfeito para a mãe de todos os bagres. O lugar onde esses dois rios se encontram tem mais de 1,5 km de largura e mais de 60 metros de profundidade em alguns pontos. E ao longo de mais de 6 quilômetros, essas duas vias fluviais não se misturam, devido às velocidades e temperaturas diferentes e à sedimentação. Júlio Cavalcante pegou uma piraíba de 96 quilos na junção dessas águas. Mas em outra ocasião, ele quase morreu aqui, quando a linha se enroscou em seu corpo e começou a puxá-lo para fora do barco. Ele teve que se soltar usando a própria faca. Júlio diz que o sucesso de sua pescaria se deve a uma isca secreta que ele enrosca no anzol, fecha numa lata de alumínio e deixa cozinhando ao sol por 3 dias. Puxa vida. A maioria dos peixes neste rio vai saber que esse negócio está por aí. Tá bom. Nossa. Isso parece tão... Nossa. Nunca vi nada parecido com isso. Mas é muito boa. O peixe gosta demais. Que bom. Vamos ver se dá certo, então. São as tripas, os miúdos de 8 frangos. Os intestinos inteiros de um frango são deste comprimento. Estão enrolados. Ele usou 8 intestinos de frangos para fazer essa isca. E ficou desse jeito. Eu acho que agora, com isso, eu estou pronto para pescar. Júlio acha que assim que o sol se puser e a noite cair, os bagres vão sair para se alimentar. A isca está na ponta desse anzol enorme, com um pedaço de chumbo para mantê-la dentro da água. Eu vou jogar na água, tenho 9 metros de cabo e os monstros podem estar chegando. Com esse galão aqui eu vou fazer um flutuador. Isso aqui está emocionante como um filme. A isca está na água, o motor está desligado. Agora só precisamos ficar quietinhos e descer com a corrente. Mas estar aqui na escuridão também aumenta os riscos. Aqui, além de haver um peixe altamente poderoso que pode puxar a linha, temos que ficar de olho no tempo. E esse rio também é muito movimentado. Há barcos grandes e grandes chatas que podem passar por cima de você se você bobear e não sair da frente. E 9 metros embaixo da água está a minha isca. A água pode ter até 60 metros de profundidade. Mas a piraíba, cujo nome significa mãe de todos os peixes, se sente totalmente em casa por aqui.
Com uma vara condutora de eletricidade nas mãos, eu sou o ponto mais alto nesta imensidão do rio. Então, resolvo encerrar o dia antes que essa tempestade se aproxime mais. Bom, nada tentou morder a isca. Eu dou toda a razão aos peixes. Ou eu não dei sorte esta noite, ou o fato de estar tão perto de uma cidade grande significa que todos os peixes já foram fisgados. Uma grande empresa de pesca opera em Manaus e eu estou bem no quintal deles. Talvez seja preciso ir mais para longe da civilização se eu quero pegar a mãe de todos os bagres. Eu me embrenho no escuro coração da Amazônia, subindo um afluente distante do rio principal, para com essa tática tentar mudar minha sorte. Talvez aqui eu consiga pegar minha piraíba devoradora de gente. Abaixou. É um peixe. Será que esse é o monstro do rio que estou procurando? Mas quem vai ganhar essa batalha? Eu ou o peixe? Estou na Amazônia, investigando uma família de bagres assassinos. Tá mordendo. É um peixe bem forte. Acho que fisguei uma piraíba. Vai dar a volta. A maior espécie de bagre encontrada por aqui. É um peixe de bom tamanho. Ainda não vi. Vejam só isso. Esse não é o peixe que eu quero. Essa é uma pirarara bem grande. Eu quero a piraíba, que é branca, parecida com o tubarão, mas esse peixe é de bom tamanho também. O tamanho desse peixe é ótimo. Agora que o peixe está no barco, ele bombeia ar, não água, por suas guelras, criando esses sons estranhos. Esse é um bagre bem grande. E ele está me preparando para a piraíba. Só que se eu tiver muitas experiências como esta, eu não vou ter energia para um peixe maior do que este. Este peixe tem uma cabeça gigante, cheia de ossos, ligada a um corpo todo encouraçado. A boca dele é bem grande e larga. Ele não tem dentes, mas tem ótimas placas de pressão. Ao contrário de um tubarão, que pode partir a presa ao meio, o bagre precisa engolir a presa inteira. Então, se for ambicioso demais, ele engasga. Mas este peixe tem outro problema. Dentro da boca, há um parasita sanguinário. Tem outro aqui. Ele está inchado de tanto sangue. Sangue deste pobre bagre. Este minúsculo parasita, o candiru e este enorme predador são da mesma família mafiosa de bagres. É muito nojento. Eu não sei se vou conseguir segurá-lo, porque é muito escorregadio. Eu preciso de mais dedos. Vamos lá. Muito bem. O antes e o depois. Este está alimentado. Este continua magrinho e com fome. E como estou prestes a descobrir, é preciso tomar cuidado com esse peixe pequeno. Porque este parasita é um dos bagres mais cruéis que eu já vi. Lá vamos nós. Muito bem. Foi bom pegar esse peixe. Não era o que eu queria, mas ele também é um verdadeiro monstro, de certa forma. Geralmente, o candiru prefere peixes grandes como hospedeiro, sugando o sangue das guelras. Mas de vez em quando eles cometem erros. Isso resultou numa das lendas mais infames que já surgiram na Amazônia. A do homem que urinava no rio quando um peixe entrou em seu pênis. Para um certo senhor, essa lenda urbana tornou-se realidade. Por sorte, ele conseguiu chegar a esta clínica em Manaus, onde foi tratado pelo Dr. Anwar Samad. 4 dias. Então... ele ficou com o peixe dentro dele durante 4 dias. E o motivo para
tanta demora foi o fato de ele morar muito longe daqui. Ele morava no interior, longe da cidade. A bexiga dele estava muito inchada. Ele estava com hemorragia, tinha febre, inchaço nos testículos. No geral, ele estava em péssimo E estado. o peixe caminhou lá dentro, como se tivesse caminhado com as barbatanas, caminhou lá dentro. O peixe não podia ser visto, ele tinha espinhas nas barbatanas e meio que subia desta maneira. Ele teria chegado até o esfíncter e, pelo visto, o peixe estava aparentemente tentando sair dali, se arrastando. Na verdade, em vez de nadar até a uretra, ele foi subindo, foi rasgando tudo. E é claro que o sujeito estava sentindo muita Quando dor. nós passamos o endoscópio, esse aparelho entra direto no pênis, passamos o endoscópio, percebemos 12 centímetros. 12 centímetros. A primeira coisa que fizeram foi colocar um endoscópio na extremidade do pênis dentro da uretra. O endoscópio era equipado com uma câmera e estas são as imagens reais da cirurgia. Eles esperavam encontrar um peixe pequeno, mas encontraram um peixe que ia quase que da entrada da uretra até o esfíncter. Era um peixe de cerca de 13 a 15 centímetros. Então, não era exatamente um peixe pequeno, era um animal de tamanho considerável. O candiru localiza seus hospedeiros seguindo o rastro da ureia diluída que os peixes excretam pelas guelras. Isso poderia explicar o erro deste candiru. Depois de ouvir a terrível história de um peixe entrando no pênis de um homem, eu consigo não só localizar a vítima, mas também levá-la ao local da agressão à sua masculinidade para reviver os eventos que o assombram desde aquele dia. Essa aqui tá meio alagada. Aquela ali, sem motor? Bom, isso foi há 11 anos atrás. Neste mesmo lugar, Silvio e alguns amigos estavam na água ali embaixo. Ele me deu uma dose de bebida e eu subi. Quando eu ia descendo, eu vontade de urinar. Só que aí eu tava... E depois de um certo tempo, Silvio, sentiu a necessidade de urinar, como é normal acontecer. Ele já conhecia a história do candiru, então saiu parcialmente da água. Já foi na hora que eu fui urinar, quando eu me espantei e o bicho estava entrando. Enquanto ele se aliviava, ele disse que sentiu um choque. E a primeira coisa que ele percebeu foi que o peixe já estava lá dentro. Só o rabo dele estava para fora. Eu tentei agarrar, mas não... Ele tentou segurá-lo, mas é um peixe muito liso, parecido com um sabonete. Ele não conseguiu tirar o peixe, então ele correu para a margem tentando conseguir ajuda. Eu resolvi jogar uma rede para ver se consigo pegar uma dessas criaturas. Vamos lá? Bom, isto é quase exatamente igual à descrição do Silvio. A coisa entra e simplesmente não quer sair de jeito nenhum. Vejam, eu sinto suas espinhas entrando quando ele faz isso. Ele estava se movimentando com a cabeça. Agora, imagine isso em algum orifício do seu corpo. Este peixe está vazando sangue. Não é sangue dele próprio. Isso é sangue de algum hospedeiro. É um verdadeiro pesadelo. Este bicho parece mais um vampiro. Um peixe como este pode ter entrado no Silvio em busca de sangue, mas ele não sabia que seu erro resultaria num procedimento médico inédito que durou 2 horas. Também não se conhece nada a respeito de um ataque desse peixe e do que deve ser feito. Concorda? A primeira ideia foi usar um gancho com uma farpa para puxar o peixe por onde ele tinha entrado, mas não era uma boa ideia. Então, ele pensou em entrar pela lateral, pelo períneo, e tentar puxar o peixe pela cabeça. Mas como o peixe estava lá dentro já há algum tempo, ele imaginou que já deveria estar começando a apodrecer e que talvez pudesse puxá-lo com o endoscópio pelo rabo, pelo mesmo lugar que havia entrado. O rabo do peixe estava a uns 2,5 centímetros da entrada. E a cabeça devia estar mais ou menos aqui. Então, o que eles fizeram foi manipular as pinças aos poucos, através deste buraco aqui. Vamos lá? Seguraram o peixe pelo rabo e, usando a câmera e todo esse aparato, eles foram gradualmente, bem delicadamente, retirando o peixe de lá de dentro.
E aquela força é o suficiente para o peixe vir sem cortar, sem partir, sem danificar. Aparentemente foi necessário puxar com uma certa força, mas tentando não causar nenhum dano. Felizmente para o paciente foi assim. O peixe saiu, deu tudo certo. O peixe foi enviado ao Instituto de Pesquisa Amazônica para ser formalmente identificado. E isso confirmou, após séculos de especulação, que um peixe poderia entrar numa pessoa pelo mais íntimo dos lugares. Esta foi uma ocasião um tanto importante e possivelmente delicada. Eu trouxe o Silvio para encontrar o seu peixe. Esse aqui é esse, Silvio? Canjiru. Essa é a primeira vez desde a cirurgia que o Silvio vê o peixe. É a primeira vez. Quer pegar na sua mão? Não. Olha só, é claro que o Silvio não gostaria de segurar o peixe e o não dele foi muito categórico. Acho que uma vez foi o suficiente. Então ele vai ficar na minha mão. Mas eu tô espantado com o tamanho dele. É grande, né? Não é um peixinho pequeno, não. É grande. Eu pensei que era menor. Eu só vi de dentro desse vidro quando o doutor já me mostrou quando eu estava... É claro, ele não tinha percebido que era tão grande. Ele pensava que fosse menor. É inacreditável pensar que uma coisa dessas poderia entrar em uma pessoa. Será que o canjiru é o pior de todos os peixes no Amazonas? Um bagre de reputação tão vil que ninguém consegue superá-lo? A doutora Lúcia Rapp, a curadora do Instituto, se oferece para me mostrar algumas das espécies mais estranhas de bagre que existem no Amazonas, já que este lugar possui uma das maiores coleções de peixes amazônicos, todos conservados em álcool. É muito ruim para mexer. Este aqui é um tipo de bagre encouraçado. Sei. Este não é tão espinhudo porque ele não é um macho. Geralmente o macho tem espinhas maiores. Este aqui parece que saiu de um filme de terror ou que veio do espaço sideral. Ninguém acreditaria que isso pode ser um peixe, mas a diversidade é tão grande, não é? Este aqui é outro tipo. O corpo não tem tantas espinhas, mas ele pode também ter estas espinhas grandes na nadadeira, sabe? Tem uma boca pequena. Então, esse tipo de peixe, na verdade, come madeira. Opa. Há mais de 1000 espécies diferentes de bagre no Amazonas. Este aqui é muito bonito. Olha só. Há mais espécies de bagre do que de qualquer tipo de peixe em todos os rios dos Estados Unidos. É bonitinho, não é? É. Mas tem outra espécie de bagre que ela quer me mostrar, que é potencialmente ainda mais terrível que o canjiru vampiro. Como foi aquela história que você escutou? Houve um caso aqui recentemente. Recebemos a visita de um médico. Ele trouxe fotos de 2 cadáveres, 2 homens. Ele achou que tinham sido baleados por causa dos buracos redondos que havia nos corpos. Ele começou a dissecar os corpos e viu que os buracos não eram de balas. Os cadáveres estavam ocos por dentro, sem qualquer órgão. Nossa, eu tô me imaginando no lugar do patologista que acaba de receber um corpo coberto de buracos que parecem ser de bala. Ele começa a dissecar o corpo e o corpo está oco. Os órgãos dele foram retirados. Não tinha nenhuma bala dentro dos cadáveres. Tinha apenas os peixes. Então, ele percebeu que os peixes entraram nos corpos e comeram os órgãos lá dentro. O peixe foi identificado como um bagre, que é parente próximo do canjiru, chamado canjiruaçu. As vítimas estavam mortas quando os peixes entraram nelas? Bom, suspeita-se que os homens pudessem estar vivos, porque o legista viu a estrutura da carne e eles foram comidos por dentro. Provavelmente morreram por causa disso. Ninguém vai ficar vivo muito tempo com um negócio desses dentro do corpo. Isso é verdade. Mas se a pessoa está viva, vai sentir o peixe e pode retirá-lo. Mas se a pessoa estiver bêbada ou talvez doente, pode não ter força suficiente para resistir aos peixes. Imagine um bando desses peixes te atacando ao mesmo tempo. Não é uma ideia muito agradável para quem vai nadar no rio Amazonas. Depois de ouvir essa história horrenda,
Vou visitar o necrotério municipal para ver se posso encontrar mais detalhes. Acho que é muito normal ter certa curiosidade científica sobre algumas dessas mortes bizarras e violentas, mas ver pessoas do lado de fora que vieram aqui para identificar corpos deixa essa história, sabe, mais pessoal. E, para ser sincero, eu acho que não estou totalmente preparado para o que eu vou ouvir ou vou ver lá dentro. Eu tô meio preocupado e desconfortável com a ideia, mas... eu tenho que fazer isso. Eu vim ao Instituto Médico Legal de Manaus para investigar um incidente no qual uma pessoa foi comida por dentro por um bagre. A doutora Elizabeth Bezerra já lidou com vários casos parecidos. Ela foi a primeira patologista a reconhecer esse comportamento bizarro e a apresentá-lo para o mundo. Foi destruído por dentro. São destruídos, literalmente esqueletizados pela essa fauna. Aparentemente, segunda-feira é o pior dia para receber corpos nesse estado. As pessoas vão fazer piqueniques, saem para beber no fim de semana, aí elas caem na água e desaparecem. Na segunda-feira, o corpo sobe à superfície. E os pequenos e os maiores, não é? Isso dentro dos tecidos que ainda restavam e dentro das cavidades. Quer dizer, parece que não estamos apenas falando de 1 ou 2 animais. O maior número de peixes que a doutora Elizabeth já retirou de um cadáver ou encontrou lá dentro foi de mais de 100 desses peixes. Doutora Elizabeth, então esses peixes, eles... A lesão, além dele ter um tropismo pelos orifícios... Estes peixes são meio que programados para isso, pelo visto. Corpo cilíndrico, super lisos e escorregadios. E eles têm uma boca que, ao abrir, produz uma mordida circular. Estas são fotos do necrotério que mostram orifícios parecidos com buracos de bala. E, em alguns casos, o peixe continua dentro do cadáver. O corpo é literalmente comido por dentro. Restam apenas os ossos e um pouco da pele. Então, é uma coisa apavorante de se imaginar. Ao contrário dos bagres inofensivos dos Estados Unidos, os bagres do Amazonas formam um grupo bem variado de assassinos cruéis. E depois de ouvir essa história de arrepiar, sinto-me estranhamente atraído por esse peixe macabro. Quero muito ver um deles em ação, mas acho que não vou usar um cadáver humano como isca. A ideia de ver mais de 100 desses peixes penetrando um corpo humano é terrível. Eles são realmente monstros carnívoros. Não é comum usar um peixe grande para pegar peixes pequenos, mas pouco depois de 2 horas, definitivamente dá certo. O que é isso? O que é isso? Eu não sei o nome científico de todos os participantes deste piquenique arrepiante. Os moradores locais os chamam de mussum ou peixe-cobra. Na verdade, tem alguma coisa diferente aqui. Se eu conseguir tirar... Não quero enfiar a minha mão ali dentro. Pronto. Agora vou segurar. Vamos lá. Então, este é o candiruaçu. Este é o peixe que faz buracos no corpo e o devora de dentro para fora. E foi este peixe que retiraram daqueles cadáveres no necrotério. Este peixe era bem pesado quando entrou na água. Não restou nada lá dentro. Vou rasgar a pele para mostrar. O candiruaçu não faz distinção entre carne humana ou a de qualquer outro animal flutuando no rio Amazonas. É apenas uma estrutura oca, de pele com restos de ossos lá dentro. Isto é quase igual ao que o relatório da autópsia dizia, só que naquele caso tratava-se de um ser humano. Obviamente, essas águas estão repletas de carnívoros, então vou tentar provocá-los para comer na minha mão. Eu estou na casa de uma pessoa sacudindo um peixe sobre a água e os candirus estão atacando-o bem na superfície. Eu consigo ver daqui que eles estão entrando literalmente no peixe. É como o giro da morte de um crocodilo e, sem dúvida, é a causa dos orifícios que parecem buracos de bala nos cadáveres.
Eu vou tentar tirá-los da água. Vou tentar levantar o peixe. Vejam só, tem um ali. Ah, voltou para a água. Pelo visto, eles mordem como as piranhas. Vejam só. Este é um corte limpo e foi obra de um candiru. O rio Amazonas é o paraíso dos peixes varredores de fundo. É como um banho de ácido para os cadáveres. E, mais uma vez, os membros da família mafiosa do Bagre são os principais responsáveis por limparem os corpos. Eu vi que aqui no Amazonas, os pequenos bagres têm a capacidade apavorante de nos atacar onde dói mais. E também de se banquetearem com nossos corpos. Mas e os bagres grandes? Iniciei minha busca com a lenda de um devorador de gente. Será que eles realmente conseguem engolir alguma coisa tão grande quanto eles próprios? Preciso reiniciar minha caça pelo maior bagre do Amazonas, a piraíba. Mas assim que jogo minha isca na água, o meu guia de pesca, Flávio, vê um exemplo gráfico dos predadores super ambiciosos do Amazonas. Ô, louco! Isso imediatamente me lembra o homem cuja metade do corpo foi engolida por um peixe. Acabamos de ver um pirandirá bem grande flutuando no rio, ainda vivo. Nós achamos que estava morto. Quando investigamos, vimos que tinha outro peixe na boca. O Flávio vai agarrar o rabo e vai puxá-lo. Vamos lá. Veja, é o rabo de outro peixe. Este peixe quase morreu engasgado, comendo alguma coisa muito grande para engolir. Se a gente conseguir retirar o outro peixe, talvez ele sobreviva. Mas desse jeito, não sei não. Puxa vida! Olha só o tamanho dele, veja só, minha nossa. Olha o tamanho do peixe que foi engolido por aquele outro. Nossa, esse peixe que está um pouco pior foi a refeição. E aquele ali foi o guloso que o engoliu e que talvez não consiga se recuperar. Esse impressionante ato de canibalismo é tão ambicioso quanto o bagre que tentou engolir um homem. Nessas águas turvas, ter o olho maior do que a barriga talvez seja uma ocorrência comum. Ô, louco! Revigorado por este encontro casual, estou de volta à minha busca, cheio de vontade. Vou tentar um lugar diferente. Tem uma corredeira ali em cima e tem um buraco com um fundo cristalino. E é um bom lugar para achar uma piraíba. Eu tenho fisgado alguns peixes que não ficam no anzol ou que se soltam. Oh, que droga! Soltou! Vou tentar algo mais inteligente. Eu vou colocar um anzol duplo, assim o peixe não precisa morder a isca inteira. Mesmo que ele apenas mordisque o rabo ou o corpo da isca, ele vai se prender e ficar bem firme. Muito bem. Vamos para a proa do barco. Geralmente a gente fica muito animado quando a vara começa a balançar assim, mas eu quero ter certeza de que o peixe está no anzol. Então eu preciso esperar a vara se dobrar dessa forma. Firmeza aí, hein? O Flávio estava pescando a isca, mas ele pegou outra espécie de bagre. É um peixe pequeno, mas eu estou segurando com muito cuidado. Porque as espinhas dele são muito afiadas, são bem afiadas. Ele também tem farpas ao longo da espinha que não saem de jeito nenhum. É preciso empurrar até atravessar do mesmo jeito que entrou. Tem farpas em todo o comprimento dele. Uma dessas entrou no meu dedo quando eu estava pescando no Congo. E ela entrou inteirinha. Foi uma das experiências mais dolorosas que eu tive na minha vida. Eu tive que arrancar porque não tinha como ela sair numa boa. E se eu não tivesse arrancado, eu ainda estaria andando por aí com o bagre pendurado na minha mão direita. Espera um pouco. Eu acho que é melhor eu virar a vara. Porque se algum peixe morder com ela desse jeito, pode romper a linha. Escuta. Tem alguma coisa lá embaixo.
Deu a isca, dobrou a vara e... soltou. O peixe mordeu. Acho que está vindo na minha direção. Não quero que o anzol saia como tem acontecido. Puxa vida. Que estranho. Tem gente que fisga esses peixes e eles ficam presos durante horas. Até que a noite cai, o pescador desiste e corta a linha. Cheguei longe demais para desistir. Muito embora meus músculos estejam doendo, vou continuar. Uma pulsação rápida da vara. Não é exatamente um puxão forte, mas é um peixe grande. Só posso provocá-lo até certo ponto. É um peixe muito forte. É um peixe forte, muito forte. Muito forte. Ah! Depois de meia hora de luta, eu ganhei. Aqui está. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe, olha o peixe. Ah, é uma piraíba. Ah! Vamos lá. Esse é o que eu queria, a piraíba, o verdadeiro monstro do Amazonas. Ele está rosnando para mim. Oh, que boca grande que ele tem. Ele é muito pesado, mal consigo segurar. Meus braços estão cansados. Acho que ele vai querer pular. Oh, opa! Oh. É este peixe que, segundo dizem, quando fica grande o bastante, ataca pessoas também. Parece um pouco com o tubarão e sua reputação é tão ruim quanto. Este aqui é grande, mas eles ficam ainda maiores. Eles ficam maiores. Este aqui deve ter, sei lá, uns 35 quilos. Este é um peixe do tamanho de um homem. Eles atingem tamanho suficiente para engolir um homem. É um peixe fusiforme, de pele lisa, sem escamas. A maioria dos bagres é desajeitada. Eles nadam devagar no fundo dos rios. Mas este peixe é de correnteza rápida. Eu consigo sentir os músculos dele flexionando. O resultado foi incrível e eu estou muito cansado. Então, eu preciso me lembrar também que o peixe está tão cansado quanto eu. Embora eu queira admirá-lo fora da água, eu preciso devolvê-lo e pensar na recuperação do peixe também. Tudo bem. Vamos lá. Muito bem. Calma agora. Isso. Ele se foi. Viu? O monstro do rio. Nessa minha investigação, vi que os bagres podem cometer erros dentro dessas águas turvas. Vi como eles não fazem distinção entre carne humana e a de outras criaturas. Vi em primeira mão como os bagres do rio Amazonas têm o olho maior do que a barriga. Combinando essas descobertas e imaginando essa piraíba com o triplo do tamanho, e mesmo assim ficando dentro do recorde de peso, você deve se perguntar: esses relatos de peixes que engolem gente são apenas histórias de pescador? Eu vim aqui em busca do peixe devorador de gente. Mas encontrei uma família de peixes assassinos, que certamente são os mais apavorantes monstros do rio Amazonas. Versão brasileira, DPN Santos.